Olá, meninos! Então, vamos lá começar mais uma aula de hoje, tá? Hoje nós estamos lá, nós paramos na página 40, tá? Módulo 65 a 68. Neste módulo, nós vamos falar sobre período simples e período composto. Então, primeiro a gente precisa entender o que é uma oração, para depois a gente entender o que é período simples e o que é período composto, certo? Então, primeiro, vamos entender o que é uma oração. Quando a gente escutar a palavra oração, oração é toda a frase que possui verbo, tá? Então, para que exista uma oração, é necessário que na frase exista verbo, certo? Então, essa já é a nossa primeira regra que vocês não podem esquecer. Para ser oração, tem que existir verbo. Verbo ou locução verbal, que a gente vai ver agora a diferença deles, tá? Beleza, então, por exemplo, quando eu digo eu fiz a tarefa, eu tenho uma oração. Por quê? Porque fiz é o verbo fazer. Então, eu tenho a existência de um verbo, então eu tenho uma oração, certo? Aí, para entender o que é período, a gente entendeu o que é oração, certo? Oração, como eu disse para vocês, é toda a frase que apresenta verbo. E o que é um período? É um enunciado que contém uma oração. Então, o período, ele nada mais é do que uma frase que tenha oração, ou seja, uma frase que tenha verbo, certo? Aí, esse período, ele vai ser dividido em período simples ou período composto. Como assim, tia? Período simples é aquele que vai apresentar apenas uma oração, ou seja, apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, exemplo. Pedro comprou uma caneta. Então, vamos circular aqui, ó. Comprou é o verbo. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho um verbo. Então, se eu tenho um verbo, Pedro comprou uma caneta, é um período simples. Por quê? Porque contém apenas uma oração, ou seja, contém apenas um verbo. Agora, período composto, ele vai apresentar dois ou mais verbos. Exemplo, Pedro comprou uma caneta e escreveu um texto. Então, aqui, ó, Pedro comprou uma caneta e escreveu um texto. Quantos verbos eu tenho? Eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Então, neste período aqui, eu tenho dois verbos. Se eu tenho dois verbos, eu tenho duas orações. Se eu tenho duas orações, eu vou chamar de período composto, certo? Então, lembrando, período simples é aquele que apresenta apenas uma oração, ou seja, a frase apresenta apenas um verbo ou uma locução verbal. Agora, período composto é aquele que vai apresentar duas ou mais orações. Então, ele vai apresentar dois ou mais verbos. Aí, só para esclarecer para vocês, qual a diferença entre, tia, mas você falou sobre locução verbal e sobre verbo. Então, vamos ver a diferença dos dois aqui agora. Então, vamos lá. Observem essa frase aqui comigo, ó. Então, observem aqui, ó. Eu gosto de você. Tem verbo aqui nessa primeira frase? Tem. Qual é o verbo dessa primeira frase? Gosto. Então, eu gosto de você. Então, eu posso considerar isso aqui uma oração?
Sim, porque eu tenho um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração, certo? Agora, olha o exemplo de baixo. Eu estava fazendo a tarefa. Epa, não, tia, mas aí são dois verbos. O estava e o fazendo. Mas vamos observar uma coisa. Se eu tirar o fazendo, a minha frase vai fazer sentido? Ó, eu estava a tarefa. Não. Então, aqui nós temos uma locução verbal, onde um verbo funciona como auxiliar e o outro verbo funciona como verbo principal. Então, aqui nós temos o estava é verbo auxiliar e o fazendo é o verbo principal. Aqui eu tenho uma locução verbal. Por quê? Para que a frase tenha sentido, eu preciso dos dois verbos juntos. Então, por isso que a gente chama de locução verbal. Quando ocorrer esse tipo de coisa aqui na minha frase, quando ocorrer locução verbal, meninos, a gente vai considerar como um verbo só. Apesar dele ser apresentado por dois verbos, a ideia é uma só. Então, aqui, ó, eu estava fazendo a tarefa, eu vou considerar a locução verbal como apenas um verbo. Então, quantas orações eu tenho aqui? Uma oração. Por quê? Porque a locução verbal, ela equivale a um verbo. Então, aí, esses dois aqui, ó, nós temos período simples. Por que nós temos período simples? Porque as duas frases apresentam apenas um verbo, certo? Agora, observem aqui. Então, olhem aqui. Eu estava fazendo a tarefa e minha mãe estava fazendo o almoço. Então, vamos observar aqui. Quantos verbos eu tenho aqui? Bom, vamos observar? Estava fazendo, como eu disse para vocês, é uma locução verbal, porque eu preciso dos dois verbos para que a minha frase tenha sentido. E aqui também é locução verbal, ó. Eu estava fazendo. Aqui, no caso, é minha mãe, né? Então, observem que eu tenho uma locução verbal aqui e uma locução verbal aqui. Eu disse para vocês que a locução verbal, ela equivale a um verbo. Ou seja, eu tenho um verbo aqui e um verbo aqui. Então, eu tenho dois verbos na minha oração, ou seja, no meu período. Se eu tenho dois verbos no meu período, eu tenho duas orações. Então, esse período aqui, ele é um período composto. Por quê? Porque ele tem duas orações e não uma oração só, certo? Então, esse aqui de baixo, período composto. Esses dois aqui de cima, nós temos período simples, certo? Beleza. Existem outros exemplos, meninos, de locuções verbais. Por exemplo, vou fazer, estava fazendo, havia feito, tinha feito, tá? Havia podado, entre outros. Existem várias locuções verbais. E não se esqueçam que a locução verbal, ela equivale a um verbo, tá bom? Certo? Beleza. Aí na apostila de vocês, ele continuou falando sobre períodos compostos. E esses períodos são compostos por orações coordenadas.
como que é a oração coordenada? Uma oração, ela não precisa da outra para fazer sentido completo. Por exemplo, olhem aqui esse período composto que eu fiz aqui com vocês, ó. Eu estava fazendo a tarefa e minha mãe estava fazendo o almoço. Vamos separar esse período em duas orações? Então, a primeira, eu estava fazendo a tarefa. Primeira oração. Então, aqui nós temos primeira oração. E a segunda oração, e minha mãe estava fazendo o almoço. Então, aqui nós temos a segunda oração. Então, vocês vão concordar comigo que eu tenho duas orações aqui. E quando eu digo eu estava fazendo a tarefa, você consegue entender o sentido da minha frase? Sim, não consegue? A minha frase tem um sentido completo? Sim. E quando eu digo minha mãe estava fazendo o almoço, você também consegue compreender? Sim. Então aqui nós temos duas orações e essas orações são coordenadas. O que são orações coordenadas? São orações independentes, certo? Uma não precisa da outra para ter um sentido completo, certo? Então aí nós vamos entrar agora num conteúdo que se chama orações coordenadas e elas podem ser divididas em dois grandes grupos. Existem as coordenadas sindéticas e as coordenadas assindéticas. Calma, é muito nome? É, mas calma aí que nós vamos devagarzinho, tá? Então, primeiro, vamos entender primeiro o que é oração coordenada mesmo. Oração coordenada são orações independentes. Uma não precisa da outra para ter um sentido completo, certo? Aí, dentro das orações coordenadas, nós temos dois grandes grupos. Quais são eles? Nós vamos ver aqui agora, ó. Então, vamos colocar aqui para já ir resumindo para vocês não esquecerem que orações coordenadas são orações independentes. Ou seja, uma não precisa da outra para ter um sentido completo, certo? Elas funcionam sozinhas. Apesar delas estarem juntas em um período só, mas elas são independentes, tá? Dentro das orações coordenadas, nós temos as assindéticas e as sindéticas. Ixi, aqui os nomes são esses estranhos, né? São um pouquinho estranhos, mas vocês vão ver que não é difícil. Então, ó, o que são orações coordenadas assindéticas? São orações independentes que não são ligadas por conjunção. Ó, não são ligadas por conjunção. Então, observem aqui o exemplo que eu vou pôr aqui para vocês, ó. Eu fui à escola, voltei para casa e voltei para casa, terminei as tarefas. Então, observem aqui, ó. Vamos identificar os verbos da nossa frase? Então, eu fui à escola. Qual é o verbo? Fui.
Então, aqui nós temos a primeira oração. Voltei para casa. Voltei é a segunda oração, certo? Terminei as tarefas. Terceira oração. Observem que entre essas orações tem alguma conjunção? Tem o e, tem o mas, o porém, o pois, o porquê, entretanto. Não. Elas são ligadas através apenas de vírgulas. Então, elas não apresentam conjunções. Então, nós vamos falar que todas essas orações aqui, ó, elas são orações assindéticas. Por que são assindéticas? Porque elas não apresentam conjunção para unir uma à outra, certo? Então, o que são as sindéticas? Sindéticas são aquelas que apresentam conjunção. Então, essas aqui, elas já vão apresentar conjunção. Aí, o que vai acontecer? Dentro dessas sindéticas, nós temos 5 classificações delas. Elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Nossa, tia, tem trem demais. Calma. Então, ó, nós vimos que as sindéticas são aquelas que apresentam conjunção. Então, elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Como que eu vou saber quando é cada uma delas? É só vocês observarem a conjunção. Então, observem aqui, ó. As aditivas, quais as conjunções que elas vão apresentar? E, mas também, nem, e etc. Então, quando a oração apresentar e, mas também ou nem, nós vamos ver que essas orações, elas são coordenadas, sindéticas, aditivas, certo? Adversativas. Adversativas, o próprio nome já diz, dá uma ideia de oposição. Então, quais são as principais conjunções? Mas, porém, entretanto, todavia, no entanto, e etc. As alternativas indicam alternância. Então, elas vão ser ou, ora, e assim por diante. Conclusivas, ideia de conclusão. Logo, então, pois, antes do verbo, né? Ou pois, após o verbo, e etc. E as explicativas, o próprio nome já diz, dá uma explicação. Então, é o pois, o porquê ou o que. Pois, porquê ou o que. Tá bom, tia, mas como que eu vou diferenciar isso? Então, agora eu vou colocar alguns exemplos aqui no quadro para vocês verem como é que funciona isso, como que eu vou saber classificar isso, tá? Então, vamos só recapitular. As orações coordenadas são orações independentes, né? Elas podem ser classificadas como assindéticas e sindéticas, certo? As assindéticas são aquelas que não apresentam conjunção.
As sindéticas são aquelas que apresentam conjunção e aí elas podem ser aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, certo? Se for aditiva, ela vai apresentar as conjunções e, nem, mas também. Se ela for adversativa, ela vai apresentar as conjunções porém, entretanto, todavia, no entanto, mas. Se for alternativa, ela vai apresentar a ideia de alternância, ou, ora, certo? Conclusiva vai apresentar a ideia de conclusão. Então, é logo, então, assim, pois, depois do verbo e assim por diante. Explicativas são aquelas que dão uma explicação, então elas vão vir introduzidas por pois, porquê e o que, certo? Tá bom. Então agora eu vou colocar algumas frases aqui pra gente analisar. Ó, dura que o quadro da tia é pequeno, queria que vocês acompanhassem aqui junto, mas tá bom. Então, eu vou pôr algumas frases aqui pra gente analisar, tá? Então, vamos observar aqui. Eu coloquei 3 frases só pra gente analisar. Então, olhem aqui. Os garotos quebraram a janela e saíram correndo. Então, primeira coisa que a gente faz, vamos identificar os verbos, certo? Então, ó, os garotos quebraram a janela, quebraram é verbo, e saíram correndo. Aqui nós temos 2 verbos no sentido de um. Então, aqui eu tenho a minha primeira oração e aqui eu tenho a minha segunda oração. Então, nós já sabemos que elas são independentes, uma não precisa da outra, tá? Aí, o que a gente vai analisar? Essa primeira frase aqui, ó, ela apresenta conjunção. Os garotos quebraram a janela. Não, ela não apresenta conjunção. Então, essa oração aqui é oração coordenada assindética, porque ela não tem conjunção. Agora, vamos analisar a segunda oração. E saíram correndo. Primeira coisa. O que tem aqui que inicia a minha oração, ó? A conjunção e. Então, a minha oração é assindética? Não. Ela passa a ser oração coordenada sindética, porque ela apresenta conjunção. E outra coisa, meninos, que conjunção é essa? É o e. Nós vimos lá, agorinha, no meu quadro aqui, que quando a conjunção e aparece, é porque ela é uma oração coordenada sindética
aditiva, porque ela soma ideias. Então, essa daqui será aditiva. Certo? Beleza. Então, nós analisamos as duas frases. Vamos para a segunda frase. Os pais não foram à festa porque estavam viajando. Então, primeiro, identificando os verbos. Quais são? Foram e estavam viajando. Então, nós temos dois verbos, ou seja, um verbo e uma locução verbal. Que a gente viu que a locução verbal equivale a apenas um verbo. Então, agora vamos separar as orações. Os pais não foram à festa. Primeira oração. Porque estavam viajando. Segunda oração. Beleza. Vamos analisar a primeira. Os pais não foram à festa. Tem conjunção aqui? Não, não tem conjunção. Então, essa primeira aqui é a mesma coisa aqui, ó. Oração coordenada assindética. Agora, olha a segunda. Porque estavam viajando. Tem conjunção? Tem. Qual é a conjunção? Porque. Aí, a gente vai lembrar lá. Quando nós temos o porquê, é uma oração coordenada sindética explicativa. Por que explicativa? Porque dá uma ideia de explicação. Então, aí nós vamos ter aqui oração coordenada sindética explicativa. Tia, mas como você sabe que é explicativa? Por causa da conjunção por quê. Ela nos remete a uma explicação, certo? Então, aqui nós temos, ó, duas orações. Uma oração coordenada assindética e a outra coordenada sindética explicativa. E a última, meus professores me deram uma boa nota, porém eu não merecia. Então, verbo, primeira coisa que eu vou identificar, deram, merecia. Então, eu tenho duas orações, vamos separar elas. Meus professores me deram uma boa nota. Primeira oração. Porém, eu não merecia. Segunda oração. Então, aqui na primeira. Meus professores me deram uma boa nota. Tem conjunção aqui nessa frase? Não. Então, ela é oração coordenada assindética. Agora, olha a segunda oração. Porém, eu não merecia. Opa, tia, peraí. Tem essa palavrinha aqui, ó, porém. Porém é conjunção? É. E o porém, ele indica uma ideia de oposição. Então, essa segunda oração, ela é uma oração coordenada sindética, porque apresenta conjunção, adversativa. Por que adversativa? Porque ela tem a conjunção porém. A conjunção porém, ela dá uma ideia de contrário, dá uma ideia de oposição, certo? Meninos, eu sei que é muita coisa numa aula só, mas aí agora nós vamos pegar os exercícios pra gente ver melhor como é que funciona isso daqui, tá? Mas não se preocupem, vocês vão aprendendo devagarzinho, tá? Eu vou apagar aqui pra gente fazer os exercícios juntos, certo? Passar um álcool em gel, né? Todo mundo contra o corona. Vocês vão pegar agora os exercícios da aula. Vou falar aqui para vocês, os exercícios estão na página
44. Então, vamos lá. Página 44. Então, vamos resolver os exercícios juntos. Então, olhem lá. Número 1. Assinale a alternativa cujo período contém uma oração. Nós vimos que, para ser considerada oração, tem que ter verbo, tá? Então, vamos analisar. Letra A. Feliz aniversário, tia. Tem verbo aí? Não. Continuando. Letra B. Você sonha alto. Tem verbo aí? Tem. Sonhar é verbo. Então, já coloquem lá, ó. Número 1. Por que é a letra B? Porque ela apresenta o verbo sonha, que é o verbo sonhar, certo? Vamos ver as outras? Bom dia a todos. Tem verbo aí? Não. Puxa, que trabalho bonito. Esse trabalho aí não é verbo, é substantivo, tá? Nossa, que legal. Então, a única que apresenta verbo é a letra B, certo? Você sonha alto, beleza? Número 2. Em relação às passagens a seguir retiradas do conto O Homem Nu, indique a quantidade de orações presente em cada uma delas. Então, nós vamos ver quantas orações tem. Lembrando que a quantidade de oração, ela se refere à quantidade de verbos. Então, se eu tenho 3 verbos na oração, eu tenho 3 orações. Se eu tenho 4 verbos no período, eu tenho 4 orações. Lembrando que, gente, quando for locução verbal, equivale a um verbo só, tá bom? Letra A. Bateu com o nó dos dedos. Circulem aí pra mim na letra A. Bateu. Bateu é o verbo. Então, quantos verbos eu tenho aí na letra A? Só um, que é o verbo bater. Então, eu tenho na letra A uma oração. Já até coloco assim, ó, pra vocês saberem. Por que é uma oração? Por causa do verbo bater. Letra B. Quanto mais batia, mais silêncio fazia lá dentro. Então, aí nós temos, será quantas orações? Quais são os verbos? Batia e fazia. Então, eu tenho quantos verbos? 2 verbos. Então, eu tenho quantas orações? 2 orações. Então, na letra B, vocês vão colocar 2 orações. Quais são os verbos? Batia e fazia. Certo? Letra C. Correu para o elevador, apertou o botão. Quais são os verbos? Correu e apertou. Apertou. Quantos verbos eu tenho? 2 verbos. Então, quantas orações eu tenho? 2 orações. Então, nós vamos colocar 2 orações. Quais são os verbos? Correu e apertou. Certo? Beleza. Letra D. Ele entrou como um foguete e vestiu-se precipitadamente, sem nem se lembrar do banho. Então, ó, vamos analisar. Ele entrou como um foguete. Verbo, entrou. Vestiu-se, verbo, vestir. E lembrar também é verbo. Então, nós temos 3 verbos. Se nós temos 3 verbos, nós temos 3 orações. Então, vamos colocar na letra D 3 orações. Os verbos são entrou, vestiu-se e lembrar. Por isso, nós temos 3 orações, certo? E a letra E, percebeu desorientado que estava sendo levado cada vez mais para longe de seu apartamento.
Então, ó, percebeu desorientado. Percebeu é um verbo. Agora, meninos, olha o outro. Estava sendo levado. Estava sendo levado é uma locução verbal. Eu tenho 3 verbos que equivalem a 1. Então, se eu tenho uma locução verbal, ela equivale a um verbo. Então, eu tenho o verbo percebeu e a locução estava sendo levado. Então, eu tenho dois verbos, ou seja, 2 orações, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, para vocês não esquecerem. Por que são só 2 orações? Porque uma é o verbo percebeu e a outra é a locução verbal. Locução verbal. Estava sendo levado. Aí, esses 3 verbinhos equivalem a um só, certo? Porque quando é locução verbal, ela equivale a um verbo só, certo? Beleza. Na número 3, nós vamos classificar em período simples ou período composto. Lembrando que período simples apresenta apenas uma oração, ou seja, apresenta apenas um verbo. Período composto apresenta 2 verbos ou mais, certo? Então, vamos lá. Letra A. Respirou fundo, fechando os olhos, para ter a momentânea ilusão de que sonhava. Então, circulem para mim. Respirou, fechando, ter e sonhava. Quantos verbos eu tenho? 4. Se eu tenho 4 verbos, quantas orações? 4 orações. Então, é período simples ou composto? Período composto. Então, letra A, coloquem lá, período composto. E circulem os verbos para vocês saberem por que é período composto. Os verbos são respirou, fechando, ter e sonhava, certo? B. Tem um homem pelado aqui na porta. Quantos verbos eu tenho? 1, que é o verbo tem. Então, circulo o verbo tem, eu só tenho um verbo. Se eu só tenho um verbo, é período simples, certo? Então, a letra B, período simples, e circula o tem para vocês saberem que só tem um verbo, certo? E a letra C? Não era o cobrador da televisão. Quantos verbos eu tenho? Era e era. Então, eu tenho 2 verbos. Se eu tenho 2 verbos, eu tenho 2 orações. Se eu tenho 2 orações, eu tenho período composto. Então, circulem o era e o era. Então, a letra C, período composto. Então, letra A, período composto. Letra B, período simples. Letra C, período composto. Certo? 4. Em qual dos seguintes períodos há orações coordenadas assindéticas? O que são orações coordenadas assindéticas? Nós vimos agora. É aquela que não apresenta conjunção. Elas são separadas apenas por vírgulas, tá? Então, qual será dessas frases aí que é uma coordenada assindética? Letra A. As verduras estão frescas porque acabaram de ser colhidas. Circulem o porquê. Porque é a conjunção, gente. Então, essa daí já não é, certo? Letra B. Chegou à sala, cumprimentou a todos e foi embora. Tem alguma conjunção aí? Não. Viram que as 3 frases foram separadas apenas por vírgulas? Então, nesse caso aí, a letra B é a opção correta. Por quê? Porque ela não apresenta conjunção, ela é separada apenas por vírgulas, certo? Vamos ver as outras, porque que as outras não são. Letra C. Pratiquei bastante, porém perdi o campeonato. Circulem o porém. Porém é conjunção, então essa não é. Tive um pesadelo e acordei assustado.
Circulem para mim o E. O E é conjunção, então a letra B também não é. E a letra E, cheguei no horário marcado, mas não fui atendido. Circulem para mim o mas. O mas é uma conjunção. Então, por isso, a letra E também não é. Então, a número 4, a correta é a letra B, certo? Número 5. Assinale a alternativa em que haja no período oração coordenada aditiva. Nós sabemos que para indicar oração coordenada aditiva, quais são as conjunções? E, mas também, nem. Então, vamos ver qual dessas aí apresenta o E, ou o mas também, ou o nem. Nós vamos ver que a única que tem essa conjunção é a letra C, que está ali, ó. Não só realizarei as tarefas que eram para hoje, mas também as que deveriam ser executadas nos dias seguintes. Então, circulem o mas também, para vocês saberem que o mas também indica adição, por isso ela é aditiva, certo? Número 6. Classifique as orações em destaque, considerando o sentido expresso pelas conjunções ou locuções conjuntivas. Letra A. Está muito frio hoje, logo tenho de levar um agasalho. Circulem o logo para mim. Logo dá a ideia de conclusão. Então, coloquem aí na letra A, oração coordenada, sintética, conclusiva. Eu vou colocar aqui para vocês. Então, já estamos na página 45. Letra A, número 6, vai ficar oração coordenada, cinética, conclusiva. Tia, mas como que você sabe que ela é conclusiva? Por causa da conjunção logo. Certo? Então, circula lá o logo para vocês saberem por quê. Letra B. Fiquei preocupado, pois você não avisou. O pois aí é a nossa conjunção. Ela não está trazendo uma ideia de explicação? Então, ela será uma oração coordenada, sintética, explicativa. Porque dá uma ideia de explicação. Letra C. Ou meu amigo me telefona todos os dias, ou ele me manda e-mails. Circulem para mim o ou. O ou dá a ideia de alternância. Então, é oração coordenada, sintética, alternativa. Certo? Letra D. Não fomos ao parque nem ao cinema. A conjunção aí é o nem. O nem eu já disse para vocês que ela dá uma ideia de adição. Então é oração coordenada, sintética, aditiva. Certo? E a letra E
A festa seria agradável. No entanto, preferi ficar em casa. Então, aí vocês coloquem, circulem o no entanto. O no entanto, ele dá a ideia de adversativa, dá a ideia de oposição. Então, aí vocês coloquem oração coordenada, sindética, adversativa, certo? Na letra E, ok? Então, aí, o que vocês vão fazer na número 7? Essa número 7, ela é um pouco pessoal, eu vou só explicar o que vocês vão fazer e vocês vão fazer em casa, tá? Vocês vão criar orações que sejam ligadas por essas conjunções que ele deu aí. Então, por exemplo, a primeira conjunção é o entretanto. O entretanto significa mas, porém. Então, por exemplo, você pode colocar aí: não fui à aula, entretanto, fiz as tarefas. Então, isso é uma oração, são duas orações, né? Uma delas é a adversativa. Então, é isso que você vai fazer. Você vai criar orações ligadas por essas conjunções que existem aí. Então, como eu disse para vocês, o entretanto significa o mesmo que mas, porém, certo? Letra B, ora, ora. Ora, ora dá a ideia de alternância. Ora trabalha, ora estuda. Ora se diverte, ora trabalha. Exemplo, né? Letra C, por quê? Porque vocês já sabem, porque é muito simples. Não fui à aula porque não estava bem. Os alunos não vieram porque estão de quarentena, etc. Mas também dá a ideia de e. Então, por exemplo, queria fazer um bolo, mas também queria fazer o almoço. Só um exemplo, né? Portanto, dá a ideia de conclusão. Então, por exemplo, se estudei, portanto, tirarei uma boa nota. E o então também dá a ideia de conclusão. Se você, caso não esteja passando bem, não foi à aula, certo? Não vá à aula. Então, peça as tarefas de alguém. Então, não vá à aula, não fui à aula, então não peguei as tarefas. E assim por diante, vocês que vão criar os exemplos de vocês. E na número 8, ele pede: assinale a alternativa em que a conjunção não tenha sido empregada incorretamente, ou tenha sido empregada incorretamente. Vocês vão marcar a frase que está errada. Ó, a letra A já fala assim, ó: siga as instruções do jogo ou não participe. Ué, se eu for participar, eu tenho que seguir as instruções do jogo, né? Então, não é ou, certo? Então, a letra A já é a errada, certo? Ok? Então, encerramos por aqui, meninos. Depois eu vou passar uns exercícios extras para vocês sobre esse conteúdo, tá? Beijos, beijos. Qualquer dúvida, vocês me chamem no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus e até mais!